Respeita mais o Palmeiras, Anderson. Você respeita mais o Verdão. É por aí. Aqui a gente tá fazendo crítica construtiva pro Palmeiras, então respeita mais o seu time. É que seu time é muito maior do que tudo isso aí, tá bom? Na verdade, assim, essa questão da equipe, em todo lugar tem um pouco isso. A gente não sabe muito bem. Dizem que no São Paulo são 2 corintianos. Aí depois trouxeram um terceiro lá para parar. Não, parece que o negócio é sério, que muita gente banca isso aí. Não, são 2 corintianos mesmo, que são os caras do scout do São Paulo. E aí parece que chegou um outro ali, e aí agora tem um terceiro, não sei se o terceiro já foi embora também, é uma bagunça também. Mas a questão é, a equipe de scout para recrutar, para não sei o quê, aquela coisa toda, é algo para inglês ver aqui no futebol brasileiro, né? Porque, na verdade, quando o dirigente precisa, ele vai consultar o amigo dele, o empresário. Né? Essa relação de putaria, né, Sim, ela é profunda, que é uma coisa muito enraizada. Não é fácil combater isso, não. Mas também falta vontade para combater isso. Né? O empresário ele pode fazer bem para o futebol também, não é algo necessariamente ruim, mas a relação promíscua que o empresário tem com a maior parte dos dirigentes, né? E aí você, olha, tem uma gestão nova aqui, de repente esse dirigente vai fazer diferente, aí não faz. Aí continua a mesma coisa. Essa questão, por exemplo, do Tabata, né? Seria legal a gente saber se foi, por exemplo, a equipe de scout, né? Agora, a equipe de scout, na minha opinião, na maior parte das vezes, funciona para quê? Tem esse jogador aqui, vamos contratar, como é que ele é? Aí o cara apenas vai falar com o jogador, mas não é determinante. A equipe de scout tem que ser determinante. Tem que ser uma instituição forte nos clubes de futebol, né? Inclusive com o Red Scout, né? Para dar uma proteção para o trabalho desses profissionais, né? E aí deveria funcionar como funciona no River. O River agora está um pouco mal das pernas, mas o River é muito organizado. E quem montou tudo isso foi o Galhardo. Né? No River, você tem, por exemplo, a equipe de scout, e a equipe de scout, ela determina se o jogador vai ser contratado ou não. É ela que determina. Né? Ela não é que ela determina, ela entrega os jogadores. O técnico, eu quero um jogador, quero 9. Então eles vão lá e investigam, entregam 10 nomes, né? Aí o técnico escolhe 3. Aí o departamento de futebol financeiro e outros tal vão lá para ver qual é o melhor custo-benefício. E pronto. Agora, se alguém indica, a equipe de scout, se ela avaliar que não serve, não serve. E o assistente do Galhardo, ele apresentou um nome para o River contratar, né? Acho que do Rosário Central. E aí a equipe de scout, ela, assim, pro Galhardo, o assistente dele tem o mesmo poder que ele dentro do clube, né? E a equipe de scout negou a contratação. Ninguém falou nada. Tá resolvido, tá bom, não vale, não, tal, vocês determinaram que não serve, então não serve, e não se voltou a falar mais desse assunto. Acabou. Entende? Então, a equipe de scout é muito forte, o trabalho é muito respeitado. Então, acho que tem que acontecer isso no futebol brasileiro. Né? Aproveitar esse ponto. Mas aí você está falando, o empresário chega e oferece um jogador. Ele deve ir para análise, para a equipe de scout, para poder analisar esse jogador se entra nas características e tudo. Mas, cara, como que fica a análise de scout perante o diretor de futebol? Porque quem tem o contato do empresário geralmente é o diretor de futebol e não a equipe de scout. E é como se o seu chefe chega para você e fala, olha, esse jogador aqui, esse jogador é de um amigo meu que está chegando aí, esse cara precisa passar no crivo do scout. Será que esse cara pula o scout e já vai direto para a parte em que entra na lista do treinador para falar, olha aqui, tem esse cara? Porque essa é a minha dúvida, né? A partir do momento que o empresário... porque o empresário tem a ligação com o diretor de futebol, né? Você conseguiu entender. E aí você vai pular a etapa do scout. É tipo o seu chefe falar, pô, amigo, esse cara aqui precisa entrar porque ele tem indicação. Não vou ver o currículo dele, ele já tem indicação. Então esse cara entra na frente. Né? Pula completamente o scout. Na verdade, assim, já tá errado o empresário chegar e oferecer. Tem que acabar. Olha, coisas que parecem absurdas, parecem normais, mas são absurdas. Empresário oferecer jogador, né, para clube. Não pode acontecer isso. Tem que acabar esse tipo de coisa. Técnico de futebol. Então, por exemplo, se for o Abel, né, que indicou o Tabata, tá errado. Tá errado. O técnico não pode indicar jogador. Também acho. Porque o técnico, na verdade, tem uma visão muito reduzida do que é o jogador. Ele não fica vendo o jogador em todos os seus jogos. E existe muito ainda do jogador de confiança do treinador, né? Que é aquele negócio que era praticado muito antes no passado, mas ainda continua hoje, né? Atrás daquele porque eu conheço como é que ele trabalha, ele gosta de mim, eu gosto dele, confio nele. E nem sempre é o cara que é bom para a equipe, né? Que tem as valências boas para a equipe. Exatamente. Eu vou contar só eu nunca falo muito dessas paradas de clube, mas eu vou contar uma história para vocês aqui. Só para a gente ter uma ideia de como as coisas funcionam, e eu estou falando de um clube que estava num processo de modernização muito profundo, como poucos aqui no Brasil, que foi o Flamengo, né? Quando o Muricy Ramalho estava no Flamengo,
o Flamengo tem o SIM, né, que é o departamento, é o Centro de Inteligência de Mercado, né, que foi formada por um apoiador do Bandeira de Melo, né? Então, como é sempre uma relação de poder e de favor. A instituição do favor funciona muito bem em clube de futebol. Então, assim, o cara apoiou o Bandeira de Melo, então ele teve ali o que você quer? Não, eu vou montar então a equipe e tal. Aí ele teve a responsabilidade de montar o SIM, então ele indicou amigos dele, não sei o quê, ou profissionais competentes, tal, não sei o que tal. Essa equipe aí, ninguém dava bola para ela, né? Então, por exemplo, ninguém dava bola para ela, na hora de contratar, passavam por cima e tal, e aí o Flamengo estava atrás de um profissional no mercado para dar uma detonada ali no SIM, né? Tal. E aí ficaram um tempo ali tentando negociar com esse profissional, que ele não era aqui do Brasil, tal, não deu certo, né? Não deu certo, o jeito ficaram um bom tempo que isso aí não deu certo. E aí teve o Muricy Ramalho, e não deu certo por quê? Porque, dentre outras coisas, havia algo na frente, uma decisão na frente que precisavam tomar, resolver, que era, por exemplo, o Muricy tinha feito um pedido para que o cara que observava jogos, o olheiro, ele tinha um olheiro raiz, né, olheiro raiz, tinha de ser contratado para o Flamengo, né? Então, eles não conseguiram acertar essa questão desse profissional, porque tinha essa do Muricy primeiro. E demoraram meses para fazer, até que conseguiu. O Muricy teve uma hora que começou a ficar bravo lá, aí contrataram o olheiro do Muricy, que depois o Muricy foi embora, o olheiro não sabia o que fazer com o olheiro, depois o olheiro também foi embora. E o olheiro não fazia nada, porque quando o olheiro chegou lá, por exemplo, ele não tinha função nenhuma, porque o trabalho que ele tinha, por exemplo, de entregar jogador que ele viu, tal, não sei o quê, não servia para o clube. Né? Tão pouco o scout do Flamengo, o SIM do Flamengo, localizava jogadores e apresentava. Não fazer isso também, né? E aí, contrataram um cara, pagaram um salário para o cara, um baita salário para o olheiro do Muricy, né, que não teve função nenhuma no Flamengo. Isso no Flamengo do Bandeira de Melo, que estava ajustando muita coisa naquele clube, né? Então, tem muita coisa ainda errada em clube de futebol, mas muito mesmo. E assim, não há uma vontade de se modernizar. No fundo, não há essa vontade. A modernização é mínima, sempre é mínima, né? Então, mas as coisas erradas são muitas, né? Muitas. Tem coisas que, evidentemente, não dá para falar que você toca aí. É até cruel com algumas torcidas também, né? Porque o torcedor às vezes sempre sofre por causa dos seus dirigentes, mas infelizmente o clube de futebol parece que não há vontade de modernização de nada. Por quê? Porque os dirigentes ainda se aproveitam do clube para ter ganho pessoal, algum tipo de ganho pessoal. Com certeza.